de Corinto, eles criam tanto na graça de Deus que eles estavam deturpando a graça, eles estavam abusando da graça, né? Em que sentido? Eles estavam caindo no pecado, pecando, porque eles acreditavam que eles eram muito livres. E aí, Paulo ele vai continuar aqui, né, no capítulo 10, falando do que aconteceu lá no povo, né, no povo de Israel, que o pessoal andou no deserto, e enfim, aí ele vai passar aqui pelo capítulo falando sobre você cuidar daquilo que você, do corpo de Cristo, prestar atenção com o corpo de Cristo, e ele vai entrar no assunto liberdade, que tem tudo a ver com o corpo, né, de ser livre. E quando a gente olha aqui na mensagem, né, dos primeiros livros da Bíblia, que a gente entende um pouco da história de Israel, aí maravilha, obrigado. Na história de Israel, você lembra que o que aconteceu com o povo de Deus, né? Eles, lá em Gênesis, acho que capítulo 40 em diante, se eu não me engano, conta a história de um homem chamado José. E você sabe que José ele era um dos filhos de Jacó. E José, o que aconteceu com José? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos quando ele tinha aproximadamente 15, 16 anos. Certo? Quem tem essa idade aqui, entre 15 e 16 anos? Então, olha lá, muita gente, né? Claudiana ali, 16 anos, né, Claudiana? Muito bom. De carteira assinada, né? Brincadeira. Brincadeira. A gente, 16 anos, sua idade, assim, mais ou menos, né? Nossa idade aqui, né? Cara, estou longe dos 16. José foi vendido como escravo. E ele trabalhou na casa de um homem chamado Potifar. Só que a mulher de Potifar se engraçou para cima dele e quis levar ele para a cama lá, né? Ter relação sexual com ele. E ele fugiu, mas ficou com a roupa dele, ficou lá. Ela agarrou ele e ficou com a roupa dele. Aí o que aconteceu? Ele foi preso. E ele ficou preso aproximadamente por 13 anos. Preso injustamente por 13 anos. Só que ele, né, você lembra da história, ele sabe que José ele teve sonhos. E ele era um sonhador. Deus falou com ele poucas vezes, e mesmo assim ele foi obediente. E aí depois que José fica preso por 13 anos, chega o dia da redenção. Pacientemente ele esperou para conversar, ter a oportunidade de chegar até Faraó. E chegou o dia dele interpretar os sonhos de Faraó, porque José ele tinha esse dom de interpretar sonhos, né? Ele, assim como era um sonhador, ele interpretava sonhos também. E chegando diante de Faraó, ele interpretou os sonhos de Faraó, e você sabe, Faraó colocou ele numa posição de governo, ele era o segundo homem mais importante do Egito. Passando isso, o que aconteceu? Toda a sua família veio morar com ele. A família de Jacó já estava lá na terra prometida, certo? A terra prometida por Deus para Abraão e sua descendência. E Jacó, seu pai, voltou com toda a comitiva de 70 pessoas para morar com seu filho José, que já era muito rico, tinha muitas posses. Eles moravam num lugar muito bom lá na terra do Egito. Depois de uns 400 e poucos anos, esse povo cresceu muito, certo? Eles ficaram ali em torno de 2 milhões de pessoas. Era muita gente, ou seja, de 70 para 2 milhões e meio por aí. Era muita gente mesmo. 2 milhões de pessoas é uma multidão enorme. E eles cresceram muito. E aí o que o faraó fez? Não conhecia a história de José, e mandou, assim, começou a escravizar o povo. Então o povo começou a se tornar escravo. Isso durou muito tempo. Só que aí Deus usou um homem chamado Moisés, que foi que o pastor Leonardo, uma parte daquilo que o pastor Leonardo contou, que nasceu no palácio, um homem livre. E Moisés foi usado por Deus para libertar o povo. À primeira instância, Moisés, quando tinha lá os seus 40 anos de idade, tentou fazer isso da forma errada, né? Ele tentou fazer isso na própria força do seu braço. Ele tentou o quê? Libertar os seus irmãos matando um soldado. Acabou matando um soldado egípcio. Só que não era esse Moisés que Deus queria. Deus queria um Moisés um pouco mais lapidado, né? Um Moisés livre, mas um pouco mais lapidado. E aí acabou sendo ele enviado para morar, né, no deserto. Ele teve que fugir. Ficou lá 40 anos. E depois de 40 anos voltou para libertar o povo. Aí sim, com outra cabeça, né? Deus falou com ele lá na sarça. Deus chamou Moisés. E aí o que acontece? Moisés ele consegue aquilo que Deus falou com ele na palavra e liberta esse povo que sai do Egito com uma mão forte. Deus liberta com pragas assim, envia pragas terríveis, a última da morte dos primogênitos.
E esse povo, ele sai todo ali do Egito com tudo do bom e do melhor. A Bíblia diz que o povo, ele dava as coisas para que os hebreus fossem logo embora, assim. Então, imagina, aquele povo saía, mas eles não saíam fugidos. Eles saíam com a melhor prata, com o melhor ouro, com as melhores roupas, né? Eles saíam presenteados ainda. E isso é sensacional, porque eles mudaram de vida, passando então ali depois, né, da escravidão para a liberdade, mas o símbolo disso é a passagem pelo mar, certo? O Mar Vermelho, que fica ali, assim, uma prova impressionante de que Deus era com eles. Deus abriu o mar e eles passaram, não na lama, né, não afundando os pés, mas eles passaram no seco. E aí começa uma jornada ali que deveria durar poucos dias. E é aqui que eu quero chegar com você. Poucos dias eles deveriam permanecer no deserto. Era o tempo ali de talvez 1, 2 meses de viagem até a terra que Jacó, lá o patriarca, morava. A terra prometida, Canaã. Eram poucos dias de viagem. Eles iam atravessar o mar, iriam ali passando pelas cidades, e Deus ainda era muito cuidadoso como um pai. Deus cuidou que eles não passassem no meio das cidades que fossem assim, que eram guerreiras há muito tempo, muito forte, porque escravo não sabia lutar. Então, Deus cuidou deles o tempo todo. Só que não foi isso que aconteceu. Quando você chega lá em Números capítulo 14, eu acho que é Levítico capítulo 14, por aí, é um dos textos assim mais tristes da palavra de Deus. É um dos textos mais tristes, que aí é onde o povo descobre que por eles serem tão cabeça dura e tão rebeldes e tão idólatras, eles iam passar 40 anos no deserto. Nossa, que triste. Então, é possível ser livre na sentença, ou seja, saiu da escravidão, mas ainda assim ter a mente num processo totalmente preso e escravo. E é possível passar a sua caminhada com Cristo hoje, da mesma forma. Nós cantamos aqui 2 cânticos que falam sobre isso. Na minha liberdade eu pulo e canto ao Senhor. Eu sou livre, livre para correr, livre para pular, livre para servir, livre para amar. Aleluia. Quantos aqui são livres? Mas mesmo assim, é possível que você esteja caminhando aí no deserto por causa de desobediência. E a sua liberdade ela está condicionada a relacionamento com Deus. E a minha liberdade, assim como o povo de Deus lá no deserto, eles tinham um compromisso de se relacionarem com Deus, e com Moisés, e com aquilo tudo que Deus havia instituído ali, falando, tirem os ídolos do meio de vocês, né, me adorem, eu vou estabelecer aqui um culto, eu vou estabelecer aqui o jeito que vocês vão lutar, porque eu vou falar aqui que Deus, né, na palavra, se você vê em vários momentos, Deus ele é tão lindo, que ele não deixa nem o povo lutar, né? O povo cerca Jericó, quantos lembram dessa passagem? Ele cerca Jericó, e aí eles dão lá as voltas em Jericó, e o povo não tem que levantar uma espada. Os muros caem, todo mundo morre, né? A não ser a mulher ali que eles tinham feito uma aliança. Então Deus queria se mostrar um Deus todo-poderoso, mas o povo não entendia. Eles eram muito cabeça dura. E hoje isso pode estar acontecendo aqui comigo, com você. A gente pode estar aqui numa época tão propícia para falar disso, porque a gente chegou no carnaval, e o carnaval é aquela época que as pessoas cantam a liberdade. Na época do carnaval é aquela época que as pessoas falam, nossa, eu sou livre. Antigamente eu era preso a alguns costumes, né? Preso à sociedade. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tudo tinha que ser certinho. Não, mas agora eu sou livre. Nós estamos na era do amor livre. Homem com homem, mulher com mulher, sei lá, com outro tipo de coisa também. E os relacionamentos eles estão ficando cada vez mais superficiais. A gente tem tanto acesso à palavra de Deus, sabe? Você tem a palavra de Deus no seu celular, você tem excelentes vídeos, né, Bíblias, enfim, impressões de Bíblias diversas, aí, diversas versões, fáceis de compreensão e mais difíceis. Quando eu era criança, só tinha um tipo de Bíblia. E eu achava pior, porque eu não entendia nada do que estava lá, certo? Você é do meu tempo? Não, né? Já começou na boa. Então, era difícil entender, né? Aí chegou o dia que minha mãe comprou uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Que tem até hoje.
essa Bíblia, mas está numa nova tradução, inclusive, chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Aí ela lia para mim as histórias, mas eu achava aquilo muito chato, meu Deus. Então, hoje você tem muito acesso, mas nunca fomos tão escravos. Mesmo tendo tanto acesso, nunca fomos tão escravos. Escravos do que a mídia fala, escravos das coisas que estão acontecendo, escravos da felicidade que o mundo impõe. Né? Estamos escravos. E, cara, Deus criou você para ser livre. Deus criou você para ter alegria, sabe, essa alegria indizível. Deus criou você para ter um relacionamento com Ele, não como o povo lá atrás que viu Ele abrir o mar e teve medo. Não, Deus te fez passar pelas águas também. Assim como você, aqui eu creio que você já se batizou. E se você passou pelas águas, é o mesmo sinal que foi com o povo lá atrás, passando pelo mar. Aquilo marcava o batismo deles. E se você passou pelas águas, é o selo de que Deus é com você, Ele te ama, e Ele quer te dar uma nova vida, uma novidade de vida, que realmente não tem nada a ver com o que está lá fora. Nós estamos no mundo, e é lá que devemos estar. Por isso que eu acho muito propício essa programação aqui, nesse tempo, no Carnaval, estarmos aqui juntos, porque amanhã a vida continua. Dizem que o ano começa realmente depois do Carnaval, então, sei lá, vai começar o bicho pegar lá na sua escola, na faculdade, e as coisas vão começar a acontecer mais forte, e é ali que a sua identidade vai ser testada. Então, eu hoje quero entender com você e dar alguns passos, né? Dar apenas 3 passos do que a nossa liberdade deve significar. Sabe, nós somos realmente livres para correr, para dançar e para pular. Isso é muito bom, não é verdade? Porque eu acho isso demais. Antigamente, o povo de Deus ele era muito retraído em relação a isso, não é? Essa coisa de dança, não é verdade? Era meio estranho, a gente não tinha isso. Né? Mas quem realmente tem motivo para dançar somos nós. Amém? Quem realmente tem motivo para ficar feliz somos nós. Você sabe para onde você vai, você sabe de onde você é. Você não é daqui, você é do céu. Você tem um pai que te ama. Você tem uma família, você tem amigos. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Que privilégio maravilhoso estar com ela aqui. Essa é a família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, sobre a minha liberdade, não somente para essas coisas, que é muito bom estar aqui e fazer, e a gente, cara, tá feliz e fazer tudo isso que a gente fez aqui sábado, por exemplo. Mas tem a hora do jogo, a hora que a gente precisa levar a sério algumas questões, como o Paulo está falando aqui, da liberdade para os irmãos. E a liberdade do cristão tem tudo a ver com a igreja. Paulo escreve essa carta aqui, não é para gente que não conhecia Jesus. Paulo está escrevendo essa carta aqui para a igreja. Diga, é para a igreja. Então diga, é para mim. É para nós. Então, para edificar a igreja, é o primeiro motivo que eu quero compartilhar com você. A minha liberdade é para edificar a igreja. Repita isso, a minha liberdade é para edificar a igreja. Olha só, ele diz aqui, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo, sabe, me é lícito, na verdade, né? Na verdade, ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo eu posso usufruir. Por quê? Por causa dos irmãos. É mais ou menos assim, quando você vai no supermercado, e eu gosto muito desse exemplo, assim, porque na minha infância, eu estou meio nostálgico hoje, né? Mas na minha infância, só tinha um mercado perto da minha casa, um grande mercado, que é esse Carrefour aqui que tem na Aricanduva, certo? E eu achava o máximo ir na Aricanduva, no Carrefour Aricanduva. Por quê? Porque eu ganhava um pão de queijo, e era raridade ganhar um pão de queijo ali. Não tinha pão de queijo hoje igual esses congelados que você compra, mas tinha lá uma casa do pão de queijo, meu pai comprava pão de queijo para mim, era uma delícia. E o que eu achava legal nesse mercado, que tinha tudo lá, não era que nesses mercadinhos de bairro, que só tem arroz, feijão, farinha e tal. Não, se eu quisesse comprar um pneu, tinha, sabe? Se eu quisesse comprar uma vara de pescar, tinha. Era animal isso, era muito bom. E está lá até hoje, né? E a Lari, às vezes, a gente às vezes não tem um tempo ali legal para passear, e a gente fala, vamos passear no mercado? Porque tem que comprar uma coisa, né? Tem que comprar um pão, tem que comprar se está faltando alguma coisa, está faltando em casa. Vamos aqui no Walmart, vamos aqui no Carrefour, e a gente passeia, a gente fica olhando as coisas, no Sam's Club, né?
Nossa, é muito bom. Nossa, estamos mal, hein, de passeio. E aí a gente vai ali meu, dá para você comprar tudo. Se eu quiser comprar lá a vara de pescar, né? Eu posso colocar no carrinho, Carpinelli? Posso, tá lá. Tá lá para eu pegar. Se eu quiser comprar uma cadeira de praia, tem lá também, eu posso pegar? Posso colocar no meu carrinho. Ok, tá lá. Mas aí o que acontece? Vai chegar a hora de pagar a conta, de passar onde? No caixa, certo? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar todas aquelas coisas, certo? Tudo está lá, permitido. Eu estou no mercado, no Carrefour, eu posso pegar tudo que tem lá nas gôndolas, né? Mas, e aí? Será que aquelas coisas são para mim? Será que hoje tem sentido eu chegar lá e comprar uma vara de pescar? Eu nunca pesco. Sabe, será que tem sentido eu chegar lá agora, comprar uma bicicleta, não consigo mais andar? Não faz sentido. E tem coisa que não faz sentido para quem é filho de Deus. Tem coisa no mercado da vida que não faz mais sentido para o filho de Deus. E é aí justamente nessas coisas que a gente tem caído. Porque você, na sua liberdade, você pode falar assim, não, mas eu sou salvo. Eu sou filho de Deus. E você pode até experimentar essas coisas, porque afinal de contas você vai estar aqui no sábado, na sua célula, você vai estar no culto, você vai continuar com o mesmo grupo de amigos, mas não convém, porque você é filho de Deus, porque você faz parte de um corpo. E nesse corpo nós precisamos dar satisfação uns para os outros, nesse sentido de unidade, de sermos parceiros, de saber realmente o que está acontecendo, e de saber que estamos caminhando para um céu que nos espera, uma eternidade afora com o Pai. E aí é que a minha pergunta, será que aquilo que fazemos leva em conta o outro? Porque no verso 24, o Evandro, se puder projetar aí de novo para mim, o mesmo texto, 23 e 24 que nós estávamos lendo, ele continua aí, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro, ou de outrem. Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ok? Nem tudo edifica. Nem todas as coisas edificam. E aí ele entra aqui no assunto, para você ter ideia de que é disso que ele está falando. Que é o quê? Ninguém deve buscar o seu próprio bem. E é aí que a gente pensa, cara, isso daqui é tão bom para mim, eu vou fazer. A nossa primeira análise é buscar o nosso prazer e ter as nossas coisas e ver se aquilo vai ser bom para nós. Aquilo que você assiste, você está levando em conta o quê? O seu prazer. Aquilo que você consome aí fora, as pessoas que você conversa, as coisas que você faz, sabe? No que eu posso dizer aqui, no dia a dia. Qual que é aquilo que você mais precisa? Qual que é a sua primeira necessidade de oração? O que passa aí na sua mente agora que fala, nossa, se eu tivesse isso daqui seria muito bom? Tem tudo a ver, às vezes, com você. Não tem a ver com o próximo. Certo? Isso resolve muito quando a gente pergunta assim, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Ok? O que você faria se você ganhasse, sei lá, 5 milhões? Não é? O que você faria, Pedro? Não sabe? Poxa, meu Deus do céu. Você nunca pensou? Tem tanta coisa? Deixa eu tentar aqui. Viajaria o mundo, ok? E você? Deixa eu ver, vamos lá. Walter. Viajaria também. Nossa, viajar, o pessoal que gosta de viajar, hein? Vocês estarem aqui no carnaval é um milagre. Deixa eu ver. Juliana. Em reais ou em dólares, você está falando? Olha lá, Richard. Abriria o orfanato, olha lá. Legal. Legal. Mas o que eu quero chegar aqui na conclusão com você é que eu me coloco nessa lista de pessoas que falam, se eu ganhasse 5 milhões de reais, eu ia, sei lá, comprar uma casa. Né? Eu penso o quê? Nas minhas necessidades. Você pensa nas suas, é natural do ser humano. Só que aí que está. O verso 24 meio que dá uma direção do Filho de Deus. Como que o Filho de Deus deve pensar? Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outra pessoa. Danilo, mas isso é muito difícil. Você é assim? Cara, eu estou chegando lá pela graça de Deus. A gente tem que caminhar para isso. Os frutos da nossa vida, eles são frutos daquele que busca o interesse do próximo. Filipenses capítulo 2 diz isso também. Paulo ele diz lá mais uma vez, irmãos, não busquem os seus próprios interesses,
mas sim o do próximo. E sede da mesma forma como Jesus Cristo. Ele começa um hino lá, maravilhoso, que tem uma forma de glória, sendo um rei, assumiu a forma de servo. Foi obediente até a morte e passou pela morte de cruz. Olha, é lindo esse texto. Filipenses capítulo 2. Sempre falo dele. Então, o primeiro ponto é isso. Será que aquilo que eu busco, aquilo que eu faço, edifica o meu irmão? Quem é o seu irmão? Talvez é essa pessoa que está do seu lado. É o seu relacionamento, é a sua célula, é o seu grupo de pessoas aí que você tem vivência no corpo de Cristo. Aquilo que eu faço com o corpo demonstra o quanto realmente eu entendi que eu sou livre. Presta atenção. O jeito que eu ajo com o corpo de Deus, se eu procuro benefício, eu ajudo. Será que aquilo hoje que você tem em mão, sei lá, talvez é dinheiro, você pode ajudar alguém, você tem ajudado? Ou o seu tempo, a sua disposição, já saiu de casa assim, impelido pelo Espírito Santo para orar por outra pessoa que Deus colocou no seu coração? Já entregou uma palavra de ânimo, de ajuda, sabe? Já ligou, mandou aquele áudio oração, gosto tanto de fazer isso, sabe? Com alguém que você tem afinidade. Ou não, quando você se reúne, é só aquela alegria que é a mesma alegria que a gente pode encontrar lá fora. Você ri, você canta, você pula, você dança, e isso o pessoal está fazendo lá. Mas você está preocupado com a vida dele mesmo? Quando você pergunta, está tudo bem, mas está tudo bem mesmo? Edifica. Você, não importa quanto tempo você tenha de convertido, sabe, com um mês, a pessoa já pode edificar. Há um tempo atrás, eu estava conversando ano passado com um casal, novo convertido. E assim, tinham acabado de chegar na igreja. E a mulher falou assim para nós, para mim e para a Lari, nossa, eu estava lá na casa de uma cliente e tal, e ela começou a me falar algumas coisas, e aí eu falei exatamente da palavra que eu tinha ouvido aqui domingo, no prédio da igreja. Eu posso fazer isso? Ela cumpriu o papel dela, mesmo sem saber se podia ou não, porque aquilo estava tão vivo dentro dela. Ela teve uma experiência tão forte com Jesus, que ela falou, eu preciso edificar. Eu preciso edificar. Eu preciso cuidar do próximo. Você e eu, e aí Paulo, na próxima carta, né, em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, verso 10, ele diz que você será julgado, lá no grande dia, lá no final, quando Jesus voltar. Você e eu, que somos cristãos, filhos de Deus, seremos julgados por aquilo que fizemos com o corpo. As obras que praticamos com o corpo de Cristo. Não será exatamente por, sei lá, o grande número de pessoas que você falou, ou de Jesus, ou, sabe, números. Não são números, mas o quanto e o que você fez pelo corpo. Capítulo 5, verso 10. Seremos julgados pelas obras praticadas por meio do corpo. E às vezes as obras praticadas por meio do corpo, elas são tão terríveis. Convenhamos. Aí, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O corpo do quem? Por corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E aí, ele está falando aí, bem ou mal. Significa que você pode fazer mal ao corpo, certo? Sim ou não? Quando que você faz mal ao corpo, ao seu próprio corpo? Diz aí um exemplo. Quando você come uma coisa que é muito ruim, certo? Sei lá, uma comida estragada. Você lá bebe uma coisa que não deveria beber. Enfim, faz muito esforço, às vezes, né? Tipo, carrega uma coisa que a sua massa não suporta. O que vai acontecer no outro dia com você? Dor nas costas, dor nos braços. Você fez mal ao seu corpo por causa da sua atitude. E tem coisas que você faz aqui, não nesse lugar em si, mas aqui na sua vida, que prejudicam o corpo, que machucam os irmãos. Sabe, na minha vida, eu creio que é assim também com você. Se você conversa com as pessoas da sua escola, do seu faculdade, trabalho, você vai ver que as pessoas, aquelas que se desviaram do evangelho, saíram. Não, já fui da igreja. 90 e alguma coisa aí, muito alta essa estimativa. Elas não falam assim, não, eu odeio Deus. É muito raro acontecer isso, sim ou não? Não é? Não, Deus não existe. Deus, Ele me machucou, Ele não ouviu minhas orações. É muito raro alguém falar isso. O que eles falam? O corpo, a igreja. Não, a igreja fez isso comigo. A igreja fez isso. O irmão, o meu líder, meu pastor, e fulano de tal. Ou seja, praticamos o mal.
praticamos o mal com o próprio corpo de Cristo, com os próprios irmãos, com os nossos próprios amigos, com as pessoas que nós devíamos ter mais autoestima. Nós praticamos o mal entre nós mesmos. Isso é normal? Isso é normal? Você fala, poxa, em algum nível até é. Eu não tenho o direito de falhar? Não vai acontecer de eu pecar? Eu não sou perfeito. Mas o que precisa ter? O perdão, o conserto, a transparência, a humildade. Sabe, aquele pedido de desculpa, tipo, olhar para a cara do outro e falar, eu falhei com você. Eu falhei, me perdoa. Nós somos hoje no Brasil 40 milhões de evangélicos, os números dizem. Será que realmente o nosso país, você conhece o Brasil, você nasceu aqui, você está aqui há um bom tempo. O que parece na televisão? Quais são as práticas que acontecem? Você acha que é culpa da política? Você acha que é culpa da direita ou da esquerda? Não, a política são pessoas. Se nós, 40 milhões de evangélicos, fôssemos realmente preocupados em edificar, acredito que o nosso país já estaria de outro jeito. E segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que a nossa liberdade deve ser usada para a glória de Deus. Diga, para a glória de Deus. Primeiro foi para edificar a igreja, o segundo para a glória de Deus. Então, a glória de Deus deve ser a preocupação maior do cristão. Cara, Danilo, o que é a glória de Deus? É dar glória bem alto, aleluia? Não, não é isso. Eu vou tentar explicar aqui o máximo para que você entenda. Glória, em uma tradução assim mais adequada, glória é fama. É fama. A glória de Deus é a sua fama. E Deus, Ele vive para que a sua glória seja respeitada. Ou seja, Deus ele faz de tudo para que a sua glória seja exaltada. Tudo que nós devemos fazer, então, contribuir como filhos de Deus para que Ele seja exaltado e para que Ele seja glorificado. Ou seja, nós, como filhos de Deus, temos que tornar Jesus famoso, ok? Jesus tem que ser famoso através da minha vida e da sua. Tudo que fazermos deve levar em conta a glória de Deus. Vamos ler aí agora no verso 31. Olha aqui o que ele diz, no capítulo 10, verso 31. Como ele está falando de comida, né? Porque os irmãos estavam comendo um sacrifício. Lá, imagina, tem uma encruzilhada. Aí o Lohan vai lá na encruzilhada, vê aquele frango bonito e vai lá e pega e vai comer na casa dele. E aí a Gabriela fala, que é isso que você trouxe aqui? E aí as pessoas estavam brigando por causa disso. Era mais ou menos por aí. Eu estou usando um exemplo bem assim para que a gente entenda. Mas é isso aí. Os caras estavam comendo comida consagrada a ídolos. E isso estava sendo um problema, porque estava ferindo a consciência dos irmãos. Mas aí no verso 31 ele fala o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E cara, comer e beber é bom? Sim ou não? É muito bom, né? Comer é muito bom, né? Hoje a gente comeu uma comida... A Lari fez uma galinhada lá, mano, é muito bom. Comida da Lari é demais. Mas não sei, qual que é a sua comida favorita aí? Pensa aí. A gente não come sempre. Não dá para comer sempre aquilo que a gente gosta às vezes. Eu lembro também quando você... Imagina aquele dia que você chega em casa e a sua vontade é de chupar aquele sorvete, né? Você fala, nossa, estou morrendo de calor. Aquele sorvete napolitano, de flocos. Napolitano eu não curto muito, mas flocos é uma delícia. Aí você vai lá no congelador, né? Você abre o pote de sorvete e tem feijão. Não é? Já aconteceu isso com você? É muito frustrante. É muito frustrante. Então, aquilo que você pode fazer que tem mais prazer. Deus criou você para ter prazer. Sabe, eu acredito de tal forma, amados, que antigamente, a igreja, ela foi formada por homens muito, assim, consagrados. E esses homens, eles começaram a usar aquilo que o Espírito Santo falava apenas com eles e começaram a fazer regras para as pessoas seguirem, colocando padrões. Eu lendo hoje no meu devocional, Mateus capítulo 24, 25, 26, Jesus ele está condenando os fariseus, porque ele está falando assim, vocês colocam um peso sobre a vida do povo, ou seja, vocês ficam mandando ele fazer coisas que nem vocês fazem, nem vocês no secreto fazem, vocês são hipócritas, vocês são uma raça de víboras. Jesus bate mesmo nos caras. E isso acontece na igreja hoje em dia. Onde eu quero chegar com isso? Que existem coisas que podem ser ditas assim, antigamente a igreja falava, olha, a televisão,
Olha, cuidado com a televisão, não tenha televisão, né? Já aconteceu isso. A internet e tal. Cara, você pode ter tudo, fazer tudo, aquilo que é lícito, que te convém, na verdade, como filho de Deus, mas para a glória de Deus. Sabe, você pode, pensa no que você mais ama. Uma das coisas que eu mais curto é ir à praia, pisar o pé na areia é uma delícia. Sabe, para a glória de Deus. Você pode ver alguma coisa, assistir alguma coisa que seja para a glória de Deus. Porque se você assiste alguma coisa que, sabe, está te contaminando, está sendo lixo para você, tem excesso de nudez, pornografia, sabe, essas coisas do tipo, cara, homossexualismo, violência, aquilo está contaminando o seu corpo e o corpo de Cristo, porque você é corpo de Cristo. Agora tem coisa que você assiste, né? A gente estava assistindo uma coisa esses dias, eu falei, nossa, glória a Deus, orando em línguas assistindo um negócio lá que a gente estava vendo. E a gente chorava, não é? Porque Deus estava falando muito com a gente, assistindo um negócio que, sei lá, todo mundo tem acesso para ver. Sabe, Deus nunca falou com você assistindo um negócio? E às vezes a gente acha que não. Que tem um momento de assistir a ministração, e tem um momento de ver, e aí você divide a sua vida, categoriza ela entre o santo e o profano. Tipo, jogar bola é profano, né? Tipo, não, é carnal. E vir aqui assistir aquilo que a gente está vendo aqui é espiritual. Não, tudo é espiritual. Tudo se fez novo. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Eu acredito que você pode fazer tudo para a glória de Deus. Se divertir, viajar para onde você ama viajar, sabe? Para a glória de Deus. Diga, eu posso fazer tudo para a glória de Deus. Então, o primeiro crivo é edifica. Crivo é uma palavra ruim, né? Mas o pré-requisito, a primeira condição, edifica. Em segundo lugar, torna Jesus famoso. Torna Jesus famoso. E, para encerrar, eu vou dar mais um exemplo, que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu sou um cara muito empolgado quando eu vou falar de uma coisa que gosto. Né? A Lari, às vezes, ela começa os assuntos comigo e ela nem gosta daquele assunto, mas ela começa para me ver empolgado. Né? Então, a gente vai falar de música. Cara, empolgado. Eu falo, nossa, essa música. Aí a gente coloca uma música lá no carro, né? E ela gosta de fazer isso comigo, ela pronta comigo. Eu vou essa música aqui. E é a mesma música que eu gosto. E aí tem aquele solo. E aí eu fico todo arrepiado, porque aquele solo eu aumento, coloco no tipo volume e vou tocando junto com o cara. Sabe, eu sou empolgado, eu gosto. Sabe, e aí eu falo de coisas, eu fico empolgado. Se você me conhece, sabe que eu falo de coisas. Nossa, você viu isso aqui é da hora, não é? Isso aqui é muito bom. Mas aí que tá, será que eu falo de Jesus da mesma forma? Porque eu indico coisas. Eu falo, vê isso aqui, lê isso aqui. Empolgado, porque aquilo me faz muito bem. Sabe, você diz também. Tem coisas que te empolgam. Sim ou não, Robert? Não é? Não tem coisa que te empolga? Sei lá, seu time não está te empolgando tanto ultimamente. O meu também não. É o mesmo, né, aliás? Não empolga. Então, quando eu começo a falar do meu time, eu saio do grupo de WhatsApp lá. Porque, é horrível. Mas, assim, te empolga, cara. E tem gente que ama falar de futebol e o cara se revela, né? O cara fala, vamos falar aqui na edificação da célula, não abre a boca, mas, falou do Corinthians, glória a Deus, né? Aquela coisa, aleluia. Começa a escalação, Cássio, Fagner, vai falando do time lá, mano. Amém, é o que o cara gosta. Você vive por prazer. Tem coisas na sua vida que você fala que você torna famoso. Aquilo que sai da sua boca te torna você está tornando famoso. E, o que é legal disso é que você hoje consegue contabilizar. Antigamente, como que você sabia que uma pessoa era famosa? Você via ela na televisão, num filme, você sabia que ela era famosa. Se você visse ela na rua ou lá no mercado, né? Pode acontecer? Pode. Você já viu algum famoso na rua? Eu já vi. Né? Mas você não consegue quantificar. Quem é mais famoso? Não sabia. Hoje dá para quantificar. Quem é mais famoso? É o número de seguidores. Certo? Olha só. Então, o cara vai lá. Não, eu tenho mais seguidores. Eu sou mais famoso. Então, você já consegue quantificar. Quem é mais famoso? Quem é mais famoso na sua vida? Quem que tem maior fama na sua vida? É muito fácil. É só ver de qual assunto você enche mais a sua boca para falar. Certo? É muito fácil analisar isso. Então, é para a glória de Deus? É para a fama de Jesus? Jesus, ele fica famoso na sua boca? Sabe? Porque
eu me empolgo com as coisas que tem fora também, com filme, com certeza. Esses dias eu vi um maravilhoso, falei, meu, você precisa assistir esse filme, é muito bom. Mas será que eu falo dessa mesma forma? Cara, você precisa ir para Jesus, Ele é demais, Ele mudou completamente a minha história. E é isso que o Espírito Santo tem falado muito forte no meu coração, tornar Jesus famoso. E aí que eu começo a ver que é só onde está meu prazer, é balancear um pouco. Eu posso ter prazer em várias coisas, mas o meu prazer maior é estar com aquele que me criou, é estar com Jesus, é ter intimidade com Ele, automaticamente eu vou fazê-lo e torná-lo famoso. Pense, isso glorifica a Deus? Isso torna Ele famoso? E o último ponto que eu quero compartilhar é que a minha liberdade serve para a expansão do reino. Diga, expansão do reino. E aqui é um assunto, né, que às vezes é muito complicado dizer. Porque a expansão do reino não é quantificável segundo a matemática do mundo. Na matemática do mundo é quanto mais, melhor. Certo? Quanto mais você tiver, melhor você é. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais confortável você pode estar. Quanto mais conhecimento você obtém, melhor você vai estar perante as entrevistas de emprego, por exemplo, você vai tirar melhores notas, você vai ter as melhores oportunidades. Mas no reino de Deus isso é diferente. Não é que é invertido. Não é quanto menos você tem, mas é o quanto mais você é fiel. É o quanto mais você obedece. É o quanto mais você segue exatamente aquilo que o seu Senhor determinou. E isso não necessariamente vai ser muito. Pode ser pouco, mas vai ser para a glória de Deus, você vai ter sido fiel. E lá em Mateus, os capítulos que eu estava lendo hoje, enfim, não vou abrir para ler, mas Jesus está contando sobre a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, você percebe isso muito bem. Como que é a parábola dos talentos? O Senhor viajou e deixou com os seus servos, 3 servos. Um ele deixou 5 talentos. Talentos era uma moeda, certo? Uma moeda de prata. Outro ele deixou 2 talentos. E outro ele deixou 1 talento. Quando o Senhor voltou, o de 5 tinha investido. E tinha ganhado quanto? Mais 5, ou seja, o dobro. Dobrou o investimento. O outro ganhou só 2. Mas dobrou o seu investimento. Agora o de 1, ele enterrou. Porque ele tinha medo daquilo que o Senhor poderia fazer com ele se ele não conseguisse. Ele teve medo. O medo paralisou ele e ele enterrou. Ou seja, Deus está dando para você dons e talentos a serviço do corpo de Cristo, para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Deus te dá coisas hoje, aquilo que Ele te dá, seja recurso, seja a faculdade que você hoje escolheu fazer, ou se ainda não escolheu, esse é um bom parâmetro para que você escolha. Cara, o que eu posso fazer para que edifique a igreja, glorifique a Deus e faça com que o reino seja expandido? Eu não tinha essa consciência. Hoje eu abri o meu livro lá de devocionais, e eu faço um diário espiritual desde 2003. Eu já contei isso para vários de vocês aqui. Enfim, quando eu dou as aulas de maturidade, falo muito sobre isso, porque isso é muito importante. Então, em 2003, eu tinha, acho que 13 ou 14 anos, né? Enfim, por aí, 14 anos. E 14 anos. E aí, é a idade de que muitos levantaram a mão aqui. E com 14 anos, eu escrevia o que eu estava orando. Eu escrevia lá o tempo que eu orava. Eu escrevia o livro que eu estava lendo. E os meus pedidos, eles tinham muito a ver comigo no começo. Mas depois, é impressionante como o Senhor foi me mostrando que eu devia me importar com as pessoas. As minhas orações mudaram. E aí eu comecei a pedir para a salvação de A, comecei a pedir para a salvação de outra pessoa. Enfim, e Deus te deu coisas, e te deu talentos, e te deu oportunidades para que o Evangelho seja pregado e o reino de Deus cresça. Danilo, como quantificar isso? Não dá para quantificar. Não dá para eu dizer para você que você precisa se multiplicar todo ano, ou cada célula seria excelente se multiplicasse, mas é que está, o crescimento está nas mãos do Senhor. O crescimento está nas mãos de Deus. Paulo diz, um planta e o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Espírito. Deus é quem dá o crescimento. Agora, será que nós temos plantado e colhido conforme os nossos dons? Conforme aquilo que Ele tem dado em nossas mãos? E aí eu quero ler com você
o verso 33, então, no mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, que aí, sabe, Paulo fecha esse assunto de que nós estamos falando, da liberdade para edificar, para a glória e também para a expansão do reino, que diz aí, também eu procuro agradar, é isso, né, verso 33, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem. Olha aí, mais uma vez ele falando, não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, digo, o bem de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, Paulo, ele era assim, ele tinha uma sensibilidade pelo próximo, ele tinha uma sensibilidade por aquele que não era convertido, ele tinha uma sensibilidade pelos seus, vamos dizer assim, né, tratando aqui da nossa realidade, seus amigos de trabalho, seus amigos de faculdade, seus amigos de escola, ele tinha uma sensibilidade. Eu queria hoje pedir com você essa mesma sensibilidade. Talvez você vai ser aquele cara que Deus quer te entregar a sua sala inteira. Talvez você vai ser aquela moça que Deus vai te entregar um só, mas que esse vai ser responsável por uma grande mudança na história. Aí que está, nós não podemos quantificar o reino de Deus como o mundo quantifica. Fato é que o reino de Deus precisa expandir. O reino de Deus foi inaugurado para que ele cresça, e Deus quer usar a sua vida. Diga, Deus quer usar a minha vida. Diga aí para o seu vizinho, Deus quer usar a sua vida para a expansão do reino dele. Amém. Essa é uma preocupação que você hoje que está aqui, você é líder de célula, ou você não é líder de célula, mas você é um membro da igreja regular, constante. Você pensa isso assim constantemente? Eu gostaria muito de viver uma vida convertida através da minha vida. Eu lembro das minhas orações com 14 anos de idade, era isso que eu pedia, e eu vou te falar, Jesus realizou algumas vezes. Eu não fui o Billy Graham, nem sou assim, o cara que ganhou milhares, mas houveram momentos em que eu perdi oportunidades claríssimas, mas houveram outros momentos que eu aproveitei essas oportunidades, mas essa era uma palavra que não saía, sabe, do meu coração, e eu nem me acho tão evangelista assim, sabe, eu tenho vergonha de conversar com pessoas que eu não conheço. Abordar uma pessoa que eu não conheço é terrível para mim. Enfim, estar numa festa, conversar com alguém que eu não conheço, é difícil. Mas Deus, Ele ouve a sua oração. E se esse realmente é o seu desejo, você abre o coração para que o Espírito Santo fale e como posso dizer, Ele sim, né, te convence, não eu, não o seu líder. Nossa, vou dizer, amados, nós teremos as células mais bombásticas que existem, porque isso vai ser natural, porque o natural para Deus é o sobrenatural. Ele vai colocar as pessoas certas ao seu lado, porque Ele sabe que aí tem um filho que está dizendo, olha pai, pode me usar, eis-me aqui, pode me usar, aqui eu estou, quem é que o Senhor quer salvar? Você consegue orar isso hoje, dizendo, pai, quem é que está do meu lado que o Senhor quer salvar? Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente se acostuma com as pessoas que estão do nosso lado. O pai da Lari, hoje ele ainda não reconheceu Jesus como Salvador. No começo da nossa caminhada junto, a gente queria alcançar toda a família dela. E aí falava, e o Rafael veio para Jesus. E sabe, foi aquele processo tão bom. E dele sair mesmo do mundão sujo, do vício, e vir entregar a vida para Jesus. E aí foi o pai dela. É o pai dela agora. Aí vamos, o pai dela. E falava. E orava e trazia para casa de milagres, e depois do encontro, e nada mudou. E aí a gente percebe que ficou cansado, né? O tempo passou e falou, acho que não é. Ou não, né? Vamos continuar aqui orando de vez em quando. Mas não, Deus tem aquecido essa chama de novo no nosso coração. E todo tempo é tempo. Todo dia é uma oportunidade. Basta que criemos e amemos essa expansão. O reino de Deus, às vezes, não vai acontecer exatamente do modo que você planejou, mas esteja aberto para que o reino aconteça e seja manifesto através da sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé agora, e nós vamos orar.